Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também seção de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. No nome do Senhor Jesus, te damos graças, honras e glórias, poder e majestade. Pai, queremos te entregar, Senhor, esse momento, Pai, este podcast. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, nos encher de sabedoria e conhecimento. E as pessoas que nos veem lá em casa também sejam repletos, Senhor, da sua sabedoria e do conhecimento da sua palavra. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, apóstolo. Cordiais saudações, cara e caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição de podcast João 8:32. Aqui é o lugar ideal para que você descubra aquilo que é a verdade da Bíblia e você possa mudar de vida e possa também crescer espiritualmente. Sempre trazemos um tema de interesse ahm, espiritual para cada internauta, para cada convidado, porque temos aqui homens de Deus que vão nos ajudar a interpretar a temática de hoje. Mas antes de falarmos da temática, importa salientar que temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32. Se você quiser anunciar, né, seu evento, sua marca, seu produto, seu serviço, entre em contato com a equipe de produção, né, ao setor de marketing e publicidade, fecha esse negócio que a sua marca, seu evento, o seu serviço será anunciado aqui todas as quintas-feiras, quando forem 18 horas. Temos também transmissões ao vivo de cruzadas, de cultos, de aniversários, qualquer que seja o evento, entre em contato também com a equipe de produção e fechar esse negócio. Temos serviços de router, a venda de router aqui, muito bom para a internet. Você coloca seu cartão aqui de rede que tem internet, e isso espalha. Mais de 30 pessoas podem, ou mais de 30 aparelhos podem ser conectados em simultâneo neste dispositivo. E é televisor, é celular, não é computador, até câmeras de vigilância, você conecta aqui e fica online. Não só temos aqui uma câmera de segurança, não é? Ou uma câmera lâmpada. É lâmpada, mas também é câmera de segurança. Fica no seu item, tens duas vantagens: câmera de vigilância e também uma lâmpada para iluminar
o seu edifício, a sua casa, não é? No seu trabalho. E vigilância 24/7, não é? Só precisa de internet para que você tenha acesso, mesmo à distância, né? Nós conectamos a esta câmara ao seu celular, né? Onde você estiver, pode ter acesso à sua residência, ao seu edifício, ao seu estabelecimento, não é? Para saber o que está a acontecer. Há um dos clientes nossos que disse: Olha, eu estou preocupado, quero esta câmara para colocar, porque a minha secretária, eu penso que quando sai, não fica a cuidar bem dos meus filhos. Então, nós instalamos para ele e hoje em dia ele tem a máxima certeza que a secretária cuida bem dos filhos e da casa quando ele sai. Então, boa opção para você colocar na sua casa, no seu trabalho, no seu empreendimento e fica uma maravilha. Ligue para nós e leve esses produtos. Temos também cortinas, não é? Cortinas para dar um brilho aí à sua janela, não é? A sua janela e outras coisas que você queira usar aí como cortina. Está aqui uma opção a preços também super, mas super muito bons, né? Ligue para nós e fechamos este negócio. Senhoras e senhores, caras e caros internautas, hoje estamos com o apóstolo Narciso Manhate e também o líder Nordino Manique, eles que vão nos ajudar aqui a trazer verdades bíblicas sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele que é o Consolador e que é também o guia. Lembra-me que Jesus Cristo, antes da sua ascensão, não é? Ele deixa ali uma mensagem para os seus discípulos que deviam ficar em Jerusalém até que eles pudessem receber a virtude do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que seria o guia, que seria o consolador. Ele disse: Não vou vos deixar órfãos, vou mandar, vou rogar ao Pai. Olha só, vou rogar ao Pai e Ele vai mandar aqui um Espírito que vai vos consolar. E hoje, nesta edição de podcast de João 8:32, queremos falar desse Espírito Consolador. Sejam bem-vindos a esta edição de podcast Apóstolo Mandato. Seja bem-vindo. Como é que Muito, está de saúde? estou bem, graças a Deus. Como é que vai o ministério? Está a decorrer muito bem, graças a Deus. Muito bem. Amado Nordino, como é que está de saúde? Bem, graças a Deus. Como é que está o ministério? Fala um pouco próximo, é só puxar o microfone. Tudo bem, né? tudo bem. Exato. Yeah. Estou bem, graças a Deus. Hum. E a obra de Deus também está a decorrer segundo a vontade de Deus. Amém, amém. Disse que é líder, não é? É líder. Qual é a função do líder, exatamente? Líder da visão ilimitada, né? A visão ilimitada veio através, ou seja, existe porque Deus confiou a mim esta visão. Então, Uhum. sou o líder dessa visão, Yeah. desse grupo de oração. É um grupo de oração. É um grupo de oração. Orem por podcast. Estamos a precisar de um patrocinador aqui. Queremos Amém. melhorar as condições. Olha, aqui não temos já sei. Estamos a entrar já no verão. Outro dia vamos fazer podcast a transpirarmos aqui, porque não Não, tem mas assim, Deus né? vai dar graça. Então, ora para nós, apanhamos patrocinadores, né? Apanhamos contratos e termos muito dinheiro e conseguirmos aí comprar aquilo que nós queremos e o podcast chegar ao caro internauta da melhor maneira. Mas vamos começar assim. O que é Espírito Santo, apóstolo? Bem, o Espírito Santo, primeiramente, dizer que ele é uma entidade ou uma pessoa, mas uma pessoa divina. A Bíblia fala das três manifestações de Deus. Ele como Deus Pai, como Deus Espírito e como Deus Filho. Então, o Espírito Santo, ele faz parte dessa trindade. Então, em palavras curtas, o Espírito Santo é o Deus. Bom, é uma questão de se refletir. O que é Espírito Santo? Não poderia aqui trazer uma definição exata do que é Espírito Santo, mas como o Senhor Jesus ele disse que não nos deixaria órfãos, mas sim com o Espírito Santo, então diríamos nós que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, é o nosso guia, é o responsável por guiar a nossa vida e por ser o motorista da nossa vida. De forma resumida, o Espírito Santo é consolador. Exatamente. Vamos lá também entender quem é o Espírito Santo. Ok? Exatamente.
Não o Bom, que é, quem tudo bem. é. Não, o Espírito Santo é Deus, né? Yeah. É Deus. Porque às vezes tem criado Não, é Deus. constrangimentos. Temos Yeah. Deus Pai, como dizia o apóstolo aqui, temos Deus Pai, temos Deus Filho, e temos o Deus Espírito Santo. Esses três, ah, três em um. Três em um. Não há Interessante, nada 3 em 1. três em um. Se nós formos analisar, eles operam juntos desde o Gênesis. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá mesmo na criação. Então, para dizer que para a criação da terra, para todas as coisas, os três juntos criaram tudo. Muito bem. E qual é a relação do Espírito Santo? Qual é a relação do Deus Espírito Santo e Deus Pai e Deus Filho? Não entendi a questão, não entendi devidamente. Disse muito bem que o Espírito Santo é Deus. Uhum. Como existe também Deus Deus Pai Pai, e Deus sim. Filho. Qual é a relação dos três? A relação dos três. Bom, eu diria o seguinte, aí há uma relação de dependência, de complementaridade. Eles se completam. Como é que eu diria isto? Se nós formos analisar a Bíblia, vamos para o Gênesis. A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Só que o Espírito conseguia entender que a terra está sem forma e vazia, mas não agiu por si só. Então, para dizer que Deus teve que descer, liberar a palavra e o Espírito materializar o cumprimento da palavra que foi liberada. Significa que, para a palavra operar, é importante que haja Espírito. Toda a palavra de Deus, quando vamos analisar isso dessa forma, o Espírito Santo de Deus é quem acompanha a palavra e gera o cumprimento. É por isso que quando nós vamos para João, nós encontramos Jesus a falar o seguinte: não saiam de Jerusalém antes que o Espírito desça. Em outras palavras, o que vai gerar poder na palavra que vocês receberam é o Espírito Santo. Significa que sem o Espírito Santo nós não temos direção. Mas com o Espírito, sem palavra, também não temos direção. E é impossível ter Espírito, ter palavra e não ter Deus. Então, estes três têm uma relação de complementaridade, o que significa que Basta ter o Espírito, já tem Deus. é que não tem como. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Em outras palavras, primeiro, para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que aceitar Jesus. Significa que quando eu aceito Jesus, eu sou batizado. Quem é Jesus? A Bíblia fala que o Verbo se encarnou. Jesus é palavra. Então, o primeiro elemento que eu devo receber é palavra. Então, a palavra abre espaço para o Espírito. O Espírito revela-me as coisas profundas que estão no coração de Deus. Significa que esses três devem, não tem como dizer tenho Jesus, tenho Deus, tem que ter todos eles em mim, porque os dois ou os três são um só. Muito bem. Apóstolo, o nosso tema é Espírito Santo como Consolador e Guia. Qual é a função do Espírito Santo como Consolador nas nossas vidas? E também quando é que vamos perceber que agora o Espírito Santo está agindo como Consolador? Bem, vamos voltar para as palavras do Senhor Jesus. Ele disse que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador, um Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, ele tem a mesma função que o Senhor Jesus tinha quando estava aqui na Terra. Agora, como que ele age ou atua na nossa vida como Consolador? Ele atua na nossa vida como Consolador em momentos difíceis, em momentos bons e em momentos também de tentação. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado. Então, o Espírito Santo ele tem a mesma função que Jesus tinha quando estava aqui na Terra, de consolar a nós, né, o povo em geral, as pessoas, falando da esperança, da palavra de Deus, por aí em diante. Amado Nordino, Bom, eu pedia que podia acrescentar sobre a função do Espírito Santo como Consolador. bom, a função do Espírito Santo como Consolador, Jesus estava a falar de um momento em que os discípulos, eu enxergo uma situação ali.
ele estava para subir ao trono e ele fala para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Não é de deixar vocês sozinhos, em outras palavras, não é de deixar vocês sem direção. Então, o Espírito Santo, como consolador, é aquele que nos levanta quando nós estamos fracos. A certeza de que não fomos abandonados por Deus é a manifestação do Espírito Santo em nós. É por isso, Jesus está dizendo assim: não é de vos deixar sozinhos. Sim. Eu é de enviar um consolador. Significa que o consolador é a revelação de que vocês não estão sozinhos. Em outras palavras, é para lembrar a vocês o que eu ensinei a vocês. Significa que quando eu estou fraco, quando eu estou diante de uma batalha, quem vai lembrar a mim que eu sou vencedor, acima dos vencedores, é o Espírito Santo. Quem vai lembrar a mim sobre a palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas porém tenham ânimo, porque eu venci o mundo, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como consolador, manifesta dessa forma. É um lembrete daquilo que eu sou em Deus. Então, não tem como eu me sentir consolado sem ter a revelação daquilo que a palavra de Deus fala sobre mim. E Jesus já entendia que a nossa mente não está capacitada a assegurar tudo aquilo que ele nos ensinou. Está dizendo assim: não, eu he de enviar a vocês um Espírito que vai consolar a vocês. Não, vocês terem aflições, está entendendo isso aí? E há um Espírito que há de descer aí para consolar a vocês, para que vocês entendam que eu ainda estou aí convosco. A revelação de que eu estou convosco é esse Espírito. É por isso nós vimos Estevão a ser apedrejado, mas a Bíblia fala que naquele momento Estevão olhou para os céus estavam abertos para o Estevão. O Espírito Santo de Deus deu uma visão ao Estevão no momento da dor. Em outras palavras, no momento da dor, há visões que Deus nos dá por meio desse Espírito. Então, a definição exata da função do Espírito Santo como consolador, podemos falar até amanhã. Então, Ok, trouxe aqui um exemplo do Estevão, né? Que foi acusado, foi apedrejado até a morte, mas ele morreu feliz, não é? sim, Exatamente. E hoje em dia, como é que o cristão é quando tem Espírito Santo? E como é que ele age quando enfrenta essas tribulações, não é? Quero acreditar que ainda há regiões que falar de Cristo é um crime. sim. Exatamente. Como é que o cristão age tendo em conta que está com o Espírito Santo? Consolador. É assim, mano. Humanos, né? É o seguinte, nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos tratar o Espírito Santo de Deus como um espírito de curanderismo. Não sei se me entende. Quando Jesus ele diz que é de dar a vocês um consolador, um guia, diria isso da seguinte forma: quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos que Jesus é levado ao monte. hum? Essa parte aí me confusiona muito, porque quem levou Jesus para lá não é Deus. A Bíblia fala que há um espírito que moveu Jesus para lá. Então, Jesus lá. Sim, 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 sim. Daquele tempo de jejum. Exatamente. O diabo fala para ele: pá, se você realmente é filho de Deus, você tem Deus, lança-te aqui e ele ordenará os anjos ao teu favor. Você está a entender? Então, o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus deu a resposta exata naquela situação em que Jesus estava a passar. Não, responda a ele o seguinte: que também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O que isso significa? É que em cada situação que um cristão passar, deve sempre procurar ouvir a voz interior, que é a voz do Espírito Santo. Nós nos perdemos no momento em que não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Em que circunstâncias nós podemos estar surdos para ouvirmos a voz de Deus? Em momentos em que queremos usar a nossa força e a nossa esperteza para ultrapassar situações que só Deus pode nos fazer ultrapassar. Imagina Podia destacar aqui alguns exemplos. Imagina um Moisés que está no deserto, não tem nada. Não tem como plantar no deserto, mano. Você tem que orar para Deus dar maná. Há situações que só Deus pode resolver na nossa vida. Já viu rocha mano tirar água?
Só Deus pode fazer isso. Então, há situações na vida em que nós temos que sempre ouvir a voz de Deus. E é uma coisa, Deus, ou o Espírito Santo de Deus, não está em nós quando fala. Eu não preciso sentir esse Espírito. Eu tenho que saber que ele existe, ele está comigo. Então, eu vou confiar naquilo que eu é de orar primeiro e vou ter como revelação para agir. Não agir segundo as nossas emoções. Porque no momento da tristeza, eu costumo dizer assim, é fácil servir a Deus quando tudo está bem. A questão é quando as coisas não estão boas. Porque é nesse momento em que nós estamos acessíveis para ouvir a voz de Deus. Então, nós temos nos perdido em momentos em que agimos por emoção, em momentos também que queremos mostrar que podemos. Não, a nossa fraqueza é o campo certo para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E Deus gosta quando andamos fracos, porque você está fraco, não é agora que eu vou mostrar que você tem amigo, que sou Deus. Então, quando todo momento você quer ser forte, mano, você está chegando no deserto, está vendo que as coisas lá não estão boas, queres plantar, vais regar como, mano? Não planta. Escolhe lá para os céus, orar, dizer, Senhor, aqui tem que dar-me direção. Uma coisa que Moisés fala, ele diz assim, Senhor, se não for comigo, não me deixe avançar. Significa que Moisés tem que entender que aqui nesse campo, para eu operar, eu tenho que ter Deus. Porque se eu não ter Deus aqui, de morrer. Mas não tem como nós enfrentarmos Satanás sem o Espírito Santo. Então, toda dificuldade que nós passamos na vida, nós temos que colocar Deus à frente. É basicamente que nós temos que dar graça, não importa, você tem que dar graça sempre. Porque viver, você estar vivo hoje, não é uma coisa que você planejou. Então, se você está vivo é porque Deus permitiu. Nem temos poder, mano, Aí para é que garantir a está, mano, aí é que continuidade da está. vida. Então, Yeah. nós falamos quando queremos usar a nossa força, a nossa esperteza, as nossas ideias para poder ultrapassar alguns assuntos. Não, mano, volta para Deus. Quando vamos à Bíblia, nós encontramos Pedro. Pedro está a ver Jesus, ou seja, estavam a ver alguém, estava a caminhar em cima das águas. Esses ficaram com medo, mas quem é esse aqui? Então é quando o Senhor diz, não, sou eu. Pedro disse, não. Se é o Senhor, então chama-me para eu vir até o Senhor. Então Jesus chama Pedro. O problema não é iniciar. Pedro iniciou bem. Só que no meio, Pedro teve dificuldade. Só que quem Pedro chama na dificuldade muda tudo. O nosso problema é que nós caminhamos. Quem te chamou para caminhar? É Jesus. Se estás a afundar, não volta para trás. Não olha para Tiago, mano. Olha para quem te chamou. Então, Pedro entendeu que não, o Senhor é que me chamou. Então, Jesus é que nos colocou aqui, não é isso? Ele disse assim, nós temos que ir a todo canto, pregar o evangelho, nós o aceitamos. Então, se nós estamos a deparar com problemas aqui, mano, é para nós orarmos a Ele. Senhor, ajude-nos. Não olhar para trás, não olhar para os lados, é olhar para Ele. Porque quem disse para você usar esse caminho é Ele. Quem disse... Quem mandou o povo de Israel, ou Moisés, tirar aquele povo de lá é Deus. Então, quem deve sustentar é Deus. É por isso Moisés, Lucas Carata, né? Tio Kamani, luengam ruma para famba indlela. Então, nós sempre temos que ter essa mentalidade. Na dificuldade, temos que olhar para quem nos colocou ali, que é o nosso Deus, nos colocou naquele caminho. Deus não nos colocou na dificuldade, mas nos colocou num caminho onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabia. Só que Deus, a pessoa, eu não sei se estou falando muito, a pessoa que entra na nossa vida sem convite é diabo. Mano, Deus, mesmo vendo que você está a precisar, você não clama, você não ora, eu não vou fazer nada. É todo É lado. isso que fala para o Jeremias. Clama a mim, vou te mostrar as coisas estão É isso. invisíveis para si, É isso. escondidas. É isso. Yeah. Então, o nosso problema, sabe qual é? Não, Não. o Senhor sabe. Porque é onisciente. O Senhor sabe. Não, o Senhor sabe sim, mas quer ver a tua postura. Há duas coisas, pode ir para o curandeiro ou pode ir para ele. O Senhor deu essa liberdade de escolha. Estás numa situação difícil. Livre-arbítrio. Exatamente, estás numa situação difícil. Tá bem, meu filho, você me adorava quando você tinha comida em casa, assim. A panela estava cheia, você adorava. Yeah. Já não há panela, não há nada agora. Para quem você vai? Eu sou um vizinho. Você já começa, não vou à igreja, porque aquela igreja... Não, mano. Volta a falar com Deus, Senhor. Eu estou nessa situação. Então, é basicamente isso. Muito bem, amado Nordino. Vamos lá, apóstolo. Temos também o Espírito Santo como guia. Quando é que o Espírito Santo age como guia? Bem, o Espírito Santo ele age como guia, porque ser guia quer dizer mestre ou professor ou mesmo líder. Então, esse é o maior trabalho do Espírito Santo no meio da igreja ou na vida da igreja, que é guiar. O que é guiar? Guiar é ensinar.
Se nós formos a perceber aqui, encontramos que o Senhor Jesus, ele diz que não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador. Ele irá vos ensinar as coisas que eu tinha vos ensinado e ele também irá vos lembrar as coisas que eu já vos falei antes. Então, o Espírito Santo, como guia ou como professor, ele serve como um professor da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, lemos a Bíblia, mas para nós entendermos a Bíblia, o que ela quer dizer exatamente, precisamos do Espírito Santo que nos ajude a entender ou a interpretar as Escrituras. Então, ele é o nosso professor, é o professor de todo aquele que é cristão, ou a todo aquele que quer ter um conhecimento pleno de Deus. Ele vem para nos ensinar a palavra de Deus, vem para nos ensinar a verdade de Deus, vem para nos ensinar a vontade de Deus. Então, ele como professor, ou seja, como guia, ele é um professor. E hoje em dia, como é que tem sido para nós recebermos o Espírito Santo como guia? Bem, isso é peculiar, né? Depende de como cada um recebe, né? Mas, primeiramente, para nós recebermos o Espírito Santo como nosso professor, temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não vai nos ensinar outra coisa além daquilo que está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo até disse que se vier alguém vos ensinar outro evangelho, considerá-o como anátema. Então, o Espírito Santo, ele tem que nos ensinar. Tudo aquilo que for nos falar, tudo aquilo que for nos ensinar, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Se vamos já ver a Bíblia, por exemplo, no livro de Joel 2, verso 28, ele diz que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, das visões que nós fomos a ter, ou das profissões que fomos a ter, eles devem estar de acordo com quem? Com a palavra. Porque essas visões, elas vêm como mensagens, elas vêm como instruções. Porque ele não vai nos ensinar só através da palavra, mas pode nos ensinar através de visões, através de sonhos. Mas esses sonhos, essas visões, também devem estar de acordo com a palavra de Deus. Amado Nordino, todas as decisões que nós tomamos, o Espírito Santo está lá? Como é que nós vamos perceber que de facto esta decisão teve a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso guia? Yeah. Tocou num assunto, tá bom? Tocou num assunto muito importante, que é sobre as decisões. Se queres ver vida de alguém destruída, é só a pessoa decidir mal. Tudo começa na decisão. Então, decisões carregam destinos. Uma Decisões carregam carregam destino. destinos. Explica bem. O que isso significa? Yeah. É que toda coisa que eu estou a viver hoje é resultado de uma decisão que tomei ontem. Não sei se me entende. Então, se eu decido, por exemplo, agora matar alguém, essa decisão levará a mim a um certo sítio. Então, decisões carregam destinos. Porque se eu decidir dar certo, eu decidir focar na escola, focar no empreendedorismo, focar no trabalho, focar nas coisas de Deus, o meu futuro amanhã vai me. Não sei se está a entender. Então, decisões carregam destino. Há quem decide ser prostituta. É um destino que a pessoa. Não sei se entende. Agora, para cada decisão, nós temos que perceber qual é o espírito que está a influenciar essa pessoa a tomar essa decisão. Porque se há um sítio que o diabo está infiltrado é nas decisões, por tudo para a decisão. Imagina alguém que decide sair da igreja, abandonar a Deus. Isso não é do Espírito Santo. E nem vai me dizer que é coisa da tua cabeça. Isso não é coisa da tua cabeça. Isso não é coisa da tua cabeça. Há uma influência maligna por detrás disso. Há uns meses atrás, nós vimos uma situação de um jovem que matou o seu próprio pai. De onde vem essa decisão de matar o próprio pai? Nenhuma pessoa, no seu juízo normal, pode pegar numa faca, esfaquear, seja qualquer pessoa. Agora, imagina um pai, você levar a faca para esfaquear o pai. Nós entendemos que aqui há uma influência de um certo espírito. Para dizer que para cada decisão que é tomada na vida, há um espírito por detrás. Agora, como entender que essa decisão é uma decisão que vem do Espírito Santo? É quando a mesma decisão compactua com a palavra de Deus. As minhas decisões devem estar de acordo com a palavra de Deus. Não sei se me faz perceber. O que isso significa? É que antes de eu tomar qualquer decisão, eu tenho que saber o que a palavra diz sobre isso.
E o Espírito Santo é lembrete, não podemos esquecer aqui. Significa que em qualquer ação, antes de eu agir em qualquer situação, o Espírito Santo de Deus vai dar-me direção segundo a palavra que eu carrego no meu coração. Então, tudo bem, estás a pensar em desistir, né? Queres largar tudo. Mas lembra que você é aquilo, mais aquilo. A palavra diz aquilo, mais aquilo. Só que o grande problema hoje em dia é que nós confundimos ah, confundimos as funções e queremos saltar de fases. Queremos saltar as fases. A fase 1, a fase 2, mano. Não é fácil você entender que amanhã isso que eu estou a decidir vem de Deus. Primeiro, isso é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Sabe que a fé vem por ouvir. Ouvir o que é a palavra. Então, o que significa? Quando eu ouço a palavra ativa a fé em mim. E a fé em mim ativa o poder da palavra na minha vida. Então, a fé, quando ela é gerada no meu coração, quando eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim, o Espírito Santo aí faz o quê? Desce. Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus e crerem nele serão o quê? Batizados. Então, o batismo vem por meio da aceitação da palavra. Então, quando eu aceito a palavra, significa que recebi a palavra. Se eu recebi a palavra, significa que a palavra gerou fé em mim. Então, se a palavra gerou fé em mim, a fé ativou o poder daquela palavra em mim. Então, em qualquer decisão que eu for tomar na vida, eu vou caminhar debaixo de um poder, de uma palavra que eu recebi. Então, Jesus é a própria palavra em mim. Então, significa que em qualquer situação da vida que eu for a passar, eu tenho que consultar a palavra. E às vezes, nem correr para a Bíblia e orar para Deus revelar-te que direcionamento você deve fazer o quê? Tomar. Só que o nosso problema é que nós nem meditamos, nem lemos na Bíblia. Há quem para ler Bíblia, que faz? Como a Bíblia, Senhor, fala comigo. Ei, Judas suicidou, é para isso que eu tenho que fazer. Não é o Espírito Santo a falar contigo aí, mano. Você tem que entender a voz do Espírito Santo na tua vida. E tem que ser uma voz que compactua com a palavra e o teu propósito de vida. Então, para cada Jesus, por que você nasceu? Você está aqui porque qual é o propósito da tua vida? Tudo bem. Então, essa decisão aqui compactua com aquilo que é a minha missão. Imagina se Moisés está diante do Mar Vermelho e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Primeiro você tem que lembrar qual é o teu propósito. O meu propósito é tirar o povo de onde? Do Egito. Eu não posso voltar para o Egito. Ainda que eu veja o Mar Vermelho aqui, não é para voltar para o Egito. Então, Moisés sabe que há um sítio que eu devo clamar. Qual é a diferença aqui? É que Moisés quer orar e Deus falar lá dos céus. Nós, o Espírito está em nós. Não entende, mano? O Espírito está em nós. Nós temos que ter discernimento e estarmos acessíveis à voz de Deus. Porque Deus fala. Deus fala. Não há nenhuma decisão que você toma na tua vida que Deus não falou. Deus falou, mano. Deus falou. Não siga esse caminho. Não siga. E muitas das vezes a palavra escrita serve muito mais para nós termos o entendimento daquilo que o Senhor está a falar conosco. Você tem que bater com a palavra. Tudo bem, não. Há uma coisa assim em mim. Então, e a sensação, o Espírito Santo fala de várias formas. Estás para tomar uma certa, você sente que isso aqui, não, lixo. De repente alguém chega para conversar contigo, sabe? Eu iniciei um negócio assim, mas aquilo ele queria me colocar numa situação, você percebe que, e você ontem orou, Senhor, eu quero fazer isto. E hoje alguém chega a falar da mesma coisa. Aprenda a ouvir Deus em qualquer coisa. Amém. Amém. Aprenda a ouvir Deus em qualquer coisa. Bom, há casos também em que as pessoas dizem, olha, Deus me falou. O Espírito Santo me revelou isto, mas aquilo. E o outro também diz que não, o Espírito Santo me revela que não é verdade. Agora, em que momento nós vamos perceber onde está a verdade? Lembrando que é declaração de cada um. É assim, mano. Vou falar aqui. Eu gosto muito do Velho Testamento. Amo o Velho Testamento. Vamos lembrar uma coisa aqui. José, Faraó teve um sonho. Quando o Faraó sonha, a Bíblia fala que procurou pessoas para interpretar os sonhos dele. Só que todas as pessoas que iam para lá falavam alguma coisa, porque não falavam, não ficavam no silêncio aqui, eles falavam alguma coisa. Só que Faraó não sentia paz no que as pessoas estavam a falar para ele. Não sentia paz. Então, um dos segredos é a paz. É a paz.
Porque todo mundo hoje em dia quer ver, mano. Todo mundo hoje em dia quer falar, quer ver. Então, qual é o primeiro sinal? Faraó percebeu que, não, isto aqui até está a falar de coisas, hein? Porque aqui até falou mesmo coisas, hein? Mas Faraó está a perceber que, não estou a sentir palhas, as sonas, lês. Acho na moia, lês. Lês, acho na moia. Então, a fala que quando José falou, interpretou o sonho de Faraó. Faraó sentiu-se aliviado. Estás a perceber? Porque quando nós ouvimos Deus, o Espírito Santo a falar, temos que sentir paz. Até na repressão, temos que sentir paz. Então, se toda a palavra revelada não nos traz paz, então temos que ver essa palavra. Não estou a dizer que nós temos que concordar com o que a pessoa está a dizer, porque não, a voz de Deus não é voz de Deus quando nós concordamos. Ou seja, não é Deus a falar quando concordamos. Deus pode falar e não concordarmos. Agora, temos que sentir paz no que esteja a falar. Então, muitas das vezes, mano, isso é normal. Há quem está a ver, há quem está a ouvir. E há dias, já quero dizer a mesma coisa. O Senhor ia falando comigo sobre isso, na palavra. Que o grande problema é que hoje em dia nós estamos a perder a nossa essência. O grande problema está na essência. Não sei se me faz perceber. Está na essência. Porque nós estamos a adaptar uma coisa que nós não somos. Ele é apóstolo. Eu posso ser pastor. Posso ser evangelista. Posso ser mestre. Estás a entender? Eu tenho chamada ministerial, mas eu disse sou líder. Porque isso aí é um título. A intimidade com Deus é outra coisa. Eu posso chegar a dizer, sou os 5 ministérios. Apóstolo, mestre, tudo, sou eu, mim, em quase. Agora, quando começamos a perceber como é que eu estou a viver, né? Como é que eu sou, qual a coisa que eu trago, o que eu falo. Deixa eu perceber, mano. Então, é a intimidade com Deus. Por que eu falo da essência? Deus falou uma coisa para Jeremias. Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu, Deus, te dei como quê? Como profeta das nações. Quem escolheu Jeremias foi Deus. Quem colocou Jeremias como profeta é Deus. Jeremias não nasceu para ser profeta. Jeremias nasceu porque era profeta. Não nascemos para existir o propósito. O propósito existe, por isso nascemos. O que isso significa? Que quando eu nasço aqui na Terra, eu tenho que procurar entender quem sou em Deus. Então, quando eu busco conhecer-me em Deus, nunca é de falar coisas que Deus não falou. Porque Deus fala na nossa essência. Sabe o que é que... E quando nós fugimos da nossa essência, saímos da unção. É por isso que há muita invenção. Deus falava com Jeremias na essência dele. Quando vamos para Gênesis, gosto muito de Velho Testamento, nós encontramos Adão a fugir da voz de Deus. Por quê? Porque Adão perdeu a essência da inocência que lhe ligava a Deus. Quer dizer, não é Deus a falar do pecado dele. Deus está procurando Adão no lugar da intimidade. Só que Adão não está lá. Deus está preocupado. Adão está já onde? Adão fugiu. Por quê? Perdeu a essência. É por isso que hoje em dia temos 2 grupos. Onde um fala, outro discorda. Já viu curandeiros, mano, a discutirem? Tipo, você é um falso curandeiro? Não, mano, porque tá bom mesmo o espírito aquele ali, mano. Não estão a discutir. Porque a essência, cada um conhece a sua essência. Há quem sabe que eu sou aquele de dar remédios. Há quem sabe que eu sou aquele de dar cobras. Mas o nosso problema em Deus, queremos fazer tudo, mano. E outra coisa, você quer fazer coisas tão fora da tua essência. Deus não fala fora da essência. Deus quer falar contigo na tua essência. No que Ele te escolheu para você ser. Se você é pastor, espera aí para Deus te ensinar como guiar ovelhas, como caminhar. Se você é apóstolo, então, mano, não vamos inventar coisas aqui. Tá cheio, todo mundo, eu vou chegar a dizer, sou profeta, mano. Tá bem, sou profeta. Quem disse que eu sou profeta? Deus falou comigo. Quer dizer, Deus, todos nós hoje temos que ver. Já não tem pessoas que pregam sem ver. Não tem pessoas que todo mundo está a ver. E onde está? E não é mau. Mas tem que haver organização, mano. Por que estamos a lutar entre nós? Porque o que você está a ver, eu não estou a ver. E nem sempre os que estão a ver estão errados. Às vezes nós, que não estamos a ver, é que temos problema. E não. Imagina ele de repente começar a orar em línguas aqui e começar a profetizar. Então começa a pensar, poxa, há muita gente a ver isso aqui. Eu tenho que brilhar aqui. Então, vou sair da minha essência. Porque a essência aqui não é brilhar.
A essência é pregar para pessoas se converter. Então, quando eu começo já a querer operar naquilo que ele está a operar, sair da minha essência, e não tenho como ouvir a voz de Deus. É por isso que não há unção aqui, há invenção. Começou a inventar. Ah, porque estou a ver. É por isso que há muita coisa. Há quem está a ver, há quem está a discordar. Há quem estou a ver demônio nesse cabelo, não estou a ver demônio nessa sandália, estou a ver aquilo, mais aquilo. Mano, come on. Não, 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 não. Deixa um quase, deixa ver. Vamos lá pregar o evangelho. Os que vê que continuem a ver. Não estou a dizer que eu não sou contra a profecia. Não sou contra. Não posso ser contra a profecia. Não sou, e eu sou a favor ainda da profecia. Mas tem que haver organização. Não é toda hora nós queremos. E o mal é quem cuida lá com fana. Hoje em dia eu até acho que o ser profeta para alguns é uma forma de evangelizar. Sou profeta. Não, mano. Espera Deus te revelar. Você não é profeta, você é pastor. Prega aí, prega. Se Deus falar contigo para profetizar, profetiza, não é problema. Há dom profético. Agora, dom e ser profeta são duas coisas diferentes. A quem a chamada ministerial dele é profeta. Esse é profeta. Você, Deus deu um dom profeta. O Tavona, não, não. E o que te faz ver, você não é isso aí de você ser profeta, é ter intimidade com Deus. Você pode ser pastor e ter revelações que profetas não têm. Basta ter intimidade com quem? Com Deus. Só isso. Bem, apóstolo, como ter intimidade com o Espírito Santo? Bem, eu vou responder como respondi, por exemplo, a primeira questão. Nós vamos ter a intimidade com a pessoa do Espírito Santo através da palavra de Deus. E para essa Não, intimidade, significa que se a gente não lê a Bíblia, não tem como a gente ter essa não intimidade tem com o como. Espírito Santo. Porque, por exemplo, é na palavra onde o Senhor Jesus ele diz que não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai para que vos dê que outro Espírito Consolador, outro Consolador, que ele irá vos guiar. Então, se isso está na palavra de Deus, eu não leio a palavra de Deus, não tenho como ter uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para eu ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo é a palavra de Deus, é a oração e também a autonegação. Eu posso ser uma pessoa que leio muito a Bíblia, conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, por aí em diante, mas se eu sou uma pessoa que tenho problema em me autonegar, é negar-me a mim mesmo, será impossível eu ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível mesmo. É, é um ser divino que você não pode manipular. Uma pessoa pode manipular um pastor, pode manipular uma outra pessoa que seja, mas não pode manipular a pessoa do Espírito Santo. E você nunca vai ter um relacionamento profundo ou genuíno, verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo, sem que você seja uma pessoa que aceita morrer primeiro, que se autonega, que negue-se a si mesmo. Renúncia, A neste renúncia. caso. Yeah. Ser renúncia. Porque Mesmo até que o próprio Jesus disse que se quer seguir, sim, deixa-se. se nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então, Yeah. se você quer ter um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo e você é uma pessoa que não tem renúncia, você pode orar muito, pode jejuar muito, pode ler muito a Bíblia. Mas se você tem problema em renunciar ao pecado ou renunciar a si mesmo, de modo Qual é o nenhum. primeiro passo para a renúncia, apóstolo? O primeiro passo Yeah, para. porque às vezes a gente fala renúncia, mas as pessoas não entendem o que devem fazer para renunciar. O primeiro passo para a renúncia é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque o que é aceitar a Jesus? Jesus disse no livro de Mateus 16, versículo 24. Ele diz que se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, se eu aceito a Senhor Jesus Cristo, E o que seria negar-se? negar-se a si Uhum, mesmo, uhum. seria o quê? Seria você começar a negar a si mesmo a sua essência como pessoa, como indivíduo, às vezes as suas ideologias, as suas opiniões, os seus quereres, os seus desejos, as suas paixões. Então, isso será negar-se a si mesmo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho apetite de beber. Negar-se a si mesmo. Para eu ter um relacionamento seguir a Jesus, tenho que negar essa vontade de beber. Eu tenho apetite de adulterar, de andar com a mulher dos outros. Então, a negar-se a si mesmo será negar essa vontade. Tenho apetite de não orar, tenho apetite de não jejuar. Então, ao eu negar esses apetites, eu estarei a negar-me a mim mesmo. E por aí em diante. Muito bem. Amado Nordino, ainda nesta senda de intimidade com o Espírito Santo. Outro passo. Bom, eu não consigo responder direto. Hum. É assim. Existe uma coisa que não tem que ficar bem clara. Isso tem que ficar clarificado. Ninguém pode vencer o pecado sem o Espírito Santo de Deus. É impossível.
A Bíblia já fala que o espírito e a carne estão em constante luta. Então, para ter algo que luta contra a minha carne, tem que receber esse espírito. Então, aceitar um dos passos seria o que o apóstolo disse, que é aceitar Jesus, decidir seguir a Deus. Quando eu decido seguir a Deus e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e recebo este espírito, aí já posso lutar contra o pecado. O espírito, eu tenho um elemento em mim que vai me ajudar a vencer o pecado. Porque uma coisa tem que ficar clara aqui, mano. Homem, o que coloca limite no homem é Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. Todo homem sem o Espírito Santo de Deus não tem limites. Todo homem sem o Espírito Santo de Deus não tem como vencer o pecado, é impossível. Porque Paulo já diz, o bem, e ele tinha o Espírito Santo dele. Está dizendo assim, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Mas graças a Deus, pelo Espírito, servimos a quê? O Espírito, a Deus. A carne, servimos o quê? A carne. Significa que o Espírito Santo de Deus é o que nos leva a vencer o pecado. É por isso, existe uma coisa que eu costumo dizer, já voltando um pouco para essa parte. Imagina alguém que chega numa igreja e diz, Deus está a revelar que aqui está cheio de pecadores. É profecia isso aí, mano. Você sair da tua casa, chegar no hospital e dizer, Deus já me revelar que aqui no hospital está cheio de doentes. O que é isso? Lugar de pecadores é na igreja. Porque onde trata-se o pecado é na igreja. Quem trata pecado é Jesus. Então, significa que as pessoas quando vêm à igreja, vêm porque já entendem que não são perfeitas. Já percebe, mano? Então, nós temos que parar de julgar pessoas, sem ao menos procurar entender como é que esse aqui... Imagina encontrar alguém que entrou, veio à igreja hoje. Disse sim, eu aceito Jesus. Encontras ele amanhã, está a beber. A primeira coisa que você faz, esse mano aqui, esse está torto, está desviado, esse está errado. Mano, isso aí nem entendeu o que estava a aceitar ontem. Está no processo. E a nossa missão é cuidar dessas pessoas. E nem é porque nós somos perfeitos. Nós também temos nossas falhas. Pese embora. Já não são falhas expostas. Porque há uma coisa que você não entende. O fato de não ter falhas expostas, como ir à Baraga, você tem noção de que eu não posso ir à Baraga, mano. Se eu vou à Baraga, um liderado meu vai me ver. Se eu saio para curtir na discoteca, posso cruzar-me com alguém, uma senhora, uma mãe da visão. Mas como é que o nosso líder, o nosso mentor está ali, naquele sítio? Mas há coisas que nós cometemos no oculto. Então não vamos julgar ninguém. O Espírito Santo de Deus não nos torna super-homens. Nos ajuda a vencer a nossa ganância. Porque o homem, por natureza, já é ganancioso. Então, uma coisa que tem que ficar clara aqui é que sem o Espírito Santo de Deus, não tem como, é impossível vencer o quê? O pecado. 2, manos, nós temos que parar de julgar. É uma coisa que eu queria. Temos que parar de julgar. Por quê? Porque muitas das vezes, hoje em dia, o que dita é que uma pessoa tem Deus é a forma como veste, é a forma como se apresenta. Há muitas pessoas bem vestidas que não têm Deus. Há muitas pessoas que andam por aí sonsadas, mano. Mas você diz, irmão, aleluia. Tá entendendo? Então, nós temos que ser pessoas que apoiam os outros. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja que julga. Nós estamos aqui para isso. Não, porque uma das coisas que revela que você tem Espírito Santo é quando você não julga os outros. Não, você não está aí para falar mal do Zé. Vê uma pessoa pecar, você entende que é fraco, né? Falhou. É normal, deixa eu pegar a mão dessa pessoa. Nós estamos a dizer que estamos a apoiar o erro. Mas a primeira João já fala lá, filhinhos, se algum de vós pecar, temos o quê? Um advogado. Significa que Deus, mano, há uma coisa que nós temos que entender aqui. O perdão de Deus é uma herança. Nós não oramos para ser perdoados, nós oramos para nos conectar ao perdão de Deus. Como é que eu ia explicar isso para as pessoas que vão me ouvir entender? Não vão dizer, que heresia é essa? Quando Jesus veio à Terra, nós não estávamos aqui, mas estava aqui. Mas a Bíblia é clara em dizer que ele morreu por todos nós, pelos nossos pecados. Qual é o pecado que você cometeu antes de nascer? Mas ele morreu pelos seus pecados. Significa que Jesus já sabia que ia existir desculpa, qual é o nome?
ia existir o Narciso bêbado, drogado, mulherengo, morreu lá na cruz, lá, para que pudesse existir esse apóstolo. Então, significa que quando eu começo a caminhar em Deus, eu aceito Jesus, me conecto ao perdão de Deus, porque como herança, ele morreu por mim, eu não estava aqui. Sabe que o pecado que eu hei de cometer amanhã, o perdão já existe. É por isso que Deus nos julga. O nosso problema não é que fugimos de Deus. Deus mostra isso mesmo até quando vai ter com o Adão. A primeira coisa que Deus faz, não é Adão, você pegou o Adão, está já onde? Deus está à procura do Adão no lugar da intimidade. Então o mano caiu, falhou, não sei cometeu que pecado, fornicou, não sei o que aconteceu, mas você sente que a tua vida, porque é uma coisa, cristão não vive no pecado, mas é possível ele falhar. Essa diferença de cristão e mundano. Não vivemos no pecado, mas falamos. Pecamos, mas somos pessoas. Mano, caiu, levanta. Vá orar, Senhor, caí, tenha misericórdia de mim. Há uma coisa que Davi diz muito interessante. Sabe qual é a diferença entre Davi e Saul, mano? Você vai perceber que se você for a calcular, é certo que não existe pecado, não existe pecadinho, aliás, não existe pecadinho, não existe pecadão. Tudo é pecado. Mas se nós formos a calcular do ponto de vista humano, se pegares Saul e pegares Davi, vais perceber que o que Saul fez é pouco, mano. Naquilo que Davi fez. Davi adulterou, matou, roubou, mulher de dono. Entendeu isso aí? Mas sabe qual é a primeira coisa que ele diz quando o profeta vai ter com ele? Para falar que Joe, você pecou. Senhor, ela ajoelha. Senhor, não tira de mim o teu santo. O que Saul fez? Saul correu para justificar-se. Então, o problema não é cair. Qual é a ação? Qual é o posicionamento que você toma após a queda? Vamos ver um Judas que vende Jesus, corre para suicidar-se. Vamos ver um Pedro que nega Jesus 3 vezes. Mas quem é a primeira pessoa? Qual é o primeiro apóstolo que Jesus procura após a ressurreição, mano? É o Pedro, mano. Mas é por causa do posicionamento que ele tomou. Então o problema aqui não é cair. O problema aqui não é falhar. E sabe o que aquilo está escrito na Bíblia, mano? Para não dizer que não há super-homem. Todos nós caímos aqui. Pedro está a andar com Jesus, está a ouvir palavra, mas tem faca. Está com o próprio mestre, mas tem faca, mano. A faca está aqui. Então, ter intimidade com Deus não quer dizer que você não vai fracassar. Mas a primeira evidência de que realmente este aqui é um homem de Deus é quando julga os outros, apoia, acolhe as pessoas. Porque nós não fomos chamados para julgar as pessoas, fomos chamados para pegar as pessoas pela mão. Mano, fraco, né? Vamos avançar. Tema super interessante, mas aqui no podcast João 8:30 o tempo voa muito rápido, manos. Apóstolo Narciso, últimas considerações sobre a temática, o Espírito Santo como consolador e guia. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer de forma de resumo, né? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é um vento, é uma pessoa. E ele é muito importante para nós. Não há cristianismo sem o Espírito Santo e não há conexão com Deus, não há relacionamento com Deus sem o Espírito Santo. É importante nós buscarmos ter uma comunhão, um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, de modo nós a termos um relacionamento mais profundo, com mais luz para com Deus. Muito obrigado. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços vão para a família do Ministério Chave da Salvação, vai para a minha família e para todos aqui que nos assistem. Muito obrigado, amado Nordino. Considerações finais sobre a temática. Bom, eu diria o seguinte, estou a dizer. É assim, que todos nós possamos ter a oportunidade de conhecer esse Deus, de receber esse Espírito e de caminhar com Deus. Não há melhor coisa do que servir a Deus. Eu costumo dizer, todos nós temos a parte 1, como a mulher da Samaria, a mulher samaritana. Temos a parte 1. Parte 1 é prostituta. Parte 1, aliás, parte 1 é prostituta. Parte 1 ninguém quer falar com ela. Parte 1 ela nem sai quando os outros estão a sair. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, é de prostituta para evangelista. Então, manos, vamos parar de julgar os outros. Jesus, quando olhou para aquela mulher, não deve ver prostituta. Deve ver evangelista ali.
Então, nós também temos que ter essa capacidade de olhar para as pessoas, não olhar para bêbado, não olhar para drogado. Procuramos segurar as pessoas para caminhar. Essa é uma das coisas que revela que nós temos o Espírito Santo de Deus. E evitarmos discussões, a igreja deve ser unida. Essa também é uma outra evidência de que realmente nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um espírito de confusão, é um espírito de união. Então, temos que parar com reuniões e realmente sermos unidos, porque há muitas reuniões sem união. Então, é importante que recebamos esse espírito e possamos caminhar com amor. Sem amor, é impossível agradar a Deus, é impossível caminhar dentro da vontade de Deus. Então, tenhamos amor nos nossos corações, vamos caminhar em Deus, vamos receber esse Jesus. É uma experiência boa. Estamos aqui, fazemos coisas erradas. Há quem nos viu ontem a fazer muita coisa errada. Então, a maior evidência de que Jesus transforma não é aquela que está na Bíblia. As nossas próprias vidas já representam uma certa transformação e fazer as pessoas entenderem que realmente há um Deus que transforma. Então, manos, venham para esse Jesus, tenham esse Espírito, estamos a falar, é um Espírito que consola no momento da dor, da tristeza, como diz Anair, está lá, não há nenhum momento em que esse Espírito não estará contigo. Então, de forma resumida, é isso. Vamos aceitar Jesus, vamos ter essa experiência. Se possível, ninguém deveria morrer sem ter essa experiência. Agora, beijos e abraços, né? Vou ter que saudar para ele. Saudar a todos, meus liderados da visão ilimitada. Dizer que vamos continuar, vamos orar, vamos pregar o Evangelho e vamos espalhar amor. E pronto, para a família, beijo e abraços e pronto. Muito obrigado, meus amados, em Cristo Jesus, pela vossa presença, vossa eloquência, a partilha do vosso conhecimento. Nós agradecemos bastante. Agradecemos também ao caro internauta que ficou ligadinho desde o princípio até cá. Você que entrou no meio, você que está entrando aqui, depois pode reiniciar esta live, porque há muita informação, há muita experiência partilhada pelos homens de Deus, há muito conhecimento envolvido. Eu convido para que possa, de novo, apanhar, acompanhar com toda a atenção e possível para que isso influencie no seu crescimento espiritual. Agradeço também à equipe de produção para que este podcast, João 8:32, chegue até si das melhores maneiras possíveis ao Hermelindas, o nosso produtor, ao Paulo, nosso operador de câmera, a Taylor Waila, a nossa GC e realizadora ali, ao Bruno, não é? O nosso técnico de som. Quero agradecer aos parceiros da Mais Non Service por nos apoiar e levar todos os podcasts chegarem até si da melhor maneira. Siga-nos no Facebook, no WhatsApp, também no Instagram. No WhatsApp temos um canal que pode interagir conosco. Temos um canal do WhatsApp. É só seguir o link aqui na bio. Queremos agradecer a todos. Voltamos na próxima semana, quinta-feira, 18 horas, com mais um tema de visão de crescimento espiritual. Vamos fechar com uma oração com o amado Nordino. Abrimos com o apóstolo Narciso, agora fecharemos com o amado Nordino, com a oração que chamo eu de bênção apostólica. Até na quinta-feira. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, declaro bênção para este sítio, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esta obra. Pai, obrigado por ter nos guiado, por ter estado conosco desde o início até agora. Senhor, não foi pela nossa esperteza, mas sim foi pela tua graça, foi pela tua permissão, foi pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós te louvaremos hoje e sempre. Nós te agradeceremos sempre porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece. Pai, nós saímos deste sítio e porque nos receberam, Pai, bem, deixamos também a nossa paz, deixamos, Pai, a nossa bênção. Declaro crescimento, Pai, neste lugar em nome do Senhor Jesus. Declaro que a partir de hoje haverá uma diferença, Senhor. Que as portas abram-se, Senhor, para novas oportunidades. Pois
Estamos a espalhar, Senhor, a tua palavra e a tua ordem, Pai, para conosco é que preguemos essa palavra, possamos ir até os confins da terra, Pai. É mais um meio de pregar a tua palavra. Senhor, não permita que esta obra pare. Pai, não permita que este sítio feche. Pai, abra as portas. Declaramos em nome de Jesus que oportunidades, sucessos, Pai, dinheiro para poderem avançar vai entrar nesse sítio em nome de Jesus. Pai, não vai falhar, não vai falhar, não vai falhar, porque a tua palavra não falha. Senhor, abençoa este sítio e te agradecemos por esse momento maravilhoso, por esse momento impactante. Te entregamos tudo, Pai, as nossas vidas nas tuas santas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.